Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mini curso de extensão a respeito de jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e hoje eu vou passar um pouco para vocês a respeito das modalidades de jogos cooperativos. O jogo e o esporte, na sua grande maioria, são constituídos de bons exemplos, atitudes nobres e valores fundamentais, mas nem sempre eles são difundidos e muitas vezes até passam por despercebido. Então, é preciso mostrar e valorizar essas boas notícias praticadas no campo esportivo. E com um pouco de orientação, as nossas crianças, os jovens e os adultos, eles podem por si decidir o que desejam destacar no jogo, como deveriam tratar uns aos outros e como se ajudarem entre eles para seguir pelos caminhos que consideram um bem no geral para todos, né? E então, jogando cooperativamente, nós podemos entender que a verdadeira vitória não depende da derrota do outro. E nós compreendemos que quando participamos do jogo quando praticamos um jogo no esporte, o principal valor está na oportunidade de conhecer um pouco melhor nossas habilidades e nosso potencial. E assim também cooperar para que outros realizem o mesmo. Sobel, na obra de 83, ele comenta que todos os jogadores nos jogos cooperativos realmente representam um único time. Nenhuma habilidade pessoal é tão importante como o simples fato de participar e se divertir juntos. Esse tipo de atividade transmite uma mensagem importante. Você é ótimo simplesmente porque você é você e nós aceitamos você. Os jogadores são mais importantes que o jogo. Então, nessa passagem, nós vemos que a importância de cada um, né, indiferente de sua habilidade, de conhecimento na prática de uma atividade física ou de um jogo, né? Todos são importantes, porque, na verdade, o que é importante nos jogos cooperativos é a participação e a igualdade de todos, né? Sem exclusão, sem preconceito. Então, a princípio parece difícil conceber atividades cooperativas estimulantes e jogos não competitivos sem perdedores. Mas, de um modo geral, inserir mudanças na cultura esportiva pode ser uma tarefa muito delicada e é possível que se encontre bastante resistência. Então, entre as razões dessa resistência à mudança, é importante apresentar a posição de Orlick, em 87, que explica a resistência ao novo resultado da orientação global da sociedade. Ele fala que limita as nossas experiências cooperativas e da nossa sociedade, né, que acaba limitando as nossas experiências cooperativas e estreita a nossa visão dos jogos dos esportes. Contudo, constatamos que, uma vez entrando na tendência cooperativa das coisas, as ideias de cooperação são geradas rapidamente e regularmente. Então, o que se pretende gerar com estudos de jogos cooperativos é incentivar o desenvolvimento de uma pedagogia do jogo e do esporte que seja apoiada em estruturas socioeducacionais e cooperação da solidariedade. Então, desse modo, será abordado agora quatro procedimentos importantes, quatro procedimentos pedagógicos importantes, né, dos jogos cooperativos, que são facilitadores da integração da consciência de cooperação e do ensinamento do esporte. As diferentes categorias dos jogos cooperativos, os critérios da formação de grupos, a visão sobre a premiação e a realização de campeonatos cooperativos, as competições, né? Em 89, eu li que, compreendendo a diversidade dessas situações que envolvem um programa de jogos cooperativos, enunciou diferentes categorias dos jogos cooperativos para atender ao propósito de integrar os jogos cooperativos em diferentes contextos. E, embora eles se apresentem separadas, as categorias, elas acabam se relacionando de uma maneira interdependente, né? Cada uma tem a sua própria categoria, fazendo com que em uma mesma atividade ou situação
mais do que uma delas esteja presente, né? Então, essas categorias seriam os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de resultado coletivo, os jogos de inversão, e dentro da categoria de jogos de inversão, nós teríamos as subcategorias de jogos de rodízio, inversão de goleador, inversão de placar e a inversão total. E a quarta categoria seria os jogos semi-cooperativos, onde todos jogam, todos tocam, todos passam, todos marcam ponto, todas as posições, passe misto e o resultado misto. Então, explicando um pouquinho essas categorias de jogos cooperativos propostas por Orlic 99, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma. Então, os jogos cooperativos sem perdedores. Todos formam um único grande time e poderia ser considerado que esses são jogos completamente cooperativos, onde todos jogam juntos para superar um desafio em comum, mas principalmente todos jogam pelo prazer de continuar a jogar juntos, do início ao final do jogo. Os jogos de resultado coletivo, para o League em 89, geralmente são bastante ativos e incorporam o conceito de trabalho coletivo por um objetivo e resultado comum, sem que haja competição entre os times. São atividades que permitem a existência de duas ou mais equipes. Há um forte traço de cooperação dentro de cada equipe e entre as equipes também. A motivação principal está em realizar metas comuns, que necessitam do esforço cooperativo de todos para serem alcançadas. Os jogos de inversão. Nos jogos de inversão, eles enfatizam a noção de interdependência, através da aproximação e troca de jogadores que começam em times diferentes. E conforme o jogo vai se desenvolvendo, os jogadores vão mudando de lado literalmente, colocando uns no lugar dos outros. Então, dessa forma, eles podem perceber, se torna nítida, né, que são essencialmente todos membros de um mesmo time. E reforçando a importância dos jogos de inversão, eu li que ainda ele comenta que esses jogos eles brincam com o nosso conceito tradicional de vencer e perder. O Lick comenta que o conceito de times é derrubado uma vez que os jogadores se alternam nos dois times. Num certo sentido, são todos um grande time que ajudam o outro ou vice-versa, de modo a desfrutar da atividade e do processo do jogo. Então, assim como nas categorias anteriores, o resultado é algo importante, mas uma vez que a atenção de todos os jogadores está concentrada na dinâmica do jogo, essa preocupação com o placar, né, com vencer e com perder, acaba significadamente sendo diminuída. Os tipos de jogos de inversão, então. O jogo de rodízio. Os jogadores mudam de lado de acordo com as situações que são pré-determinadas, né? Como, por exemplo, depois de sacar, se for um jogo de vôlei, após a cobrança de escanteio no futebol, assim que arremessar um lance livre no basquete. Então, por exemplo, no vôlei, o jogador sacou, ele muda de time, né? Vice-versa. No futebol, no escanteio, ou no handebol, e também, após a cobrança, eles acabam mudando de time, ou, por exemplo, no basquete, assim que ele arremessar um lance livre, ele troca de time. Os jogos de inversão de goleador, o jogador que marca o gol, o ponto, a cesta, etc., ele muda de time. Inversão de placar, o ponto, o gol, a cesta que o time faz, ele acaba, ao invés de pontuar para o time que o conquistou, essa pontuação acaba passando para o outro time. E o jogo de inversão total é uma combinação das duas inversões, tanto o jogador que fez o ponto como o ponto ou o gol conseguido passa para o outro time. A princípio, essa prática de inversão de jogos e inversão de placar e inversão total ela pode parecer um pouco difícil de se utilizar.
pode parecer um procedimento bastante complicado, né, e muito distante da nossa realidade. Porém, a esse respeito, vale lembrar que toda e qualquer mudança ela deve respeitar algumas características ou condições e ritmos próprios do contexto onde ela está sendo realizada. Então, cada grupo ele apresenta a sua particularidade que deve ser considerada como balizas, né, para esse processo de mudança. Por exemplo, o jogo de inversão, ele pode ocupar várias aulas ou sessões de treinamento para ser implantado na sua totalidade. E depois disso, continuar sendo recriado pelos próprios participantes do jogo. Você dá um foco principal e conforme o desenvolver da aula ou das aulas, né, ou dos treinamentos, vai se adaptando conforme as pessoas que estão participando e jogando. O conceito por trás dos jogos de diversão ele é radical e está ligado às nossas raízes. Então, esses jogos eles nasceram do resgate dos jogos de atividades praticadas das nossas culturas ancestrais, onde marcar um ponto representava uma conquista e o direito de oferecer um presente ou prêmio para os demais jogadores. Então, para alguns povos ancestrais, essa inversão de jogo, ela simbolizava mais que o valor de uma pessoa. Ele só tem sentido quando ele é capaz de colocar esse valor à disposição do bem-estar de toda uma comunidade, né? Para isso nós encontramos algumas dificuldades para praticar jogos de inversão na nossa cultura moderna e civilizada, devido a falta da aplicação e da prática, né? Porque isso acabou ficando esquecido com o tempo. E os jogos cooperativos, eles visam isso, tentar resgatar, né, essa parte da importância da vitória, né? Da importância da vitória pessoal ou da vitória em comunidade. E agora, a outra categoria, os jogos semi-cooperativos. Os jogos semi-cooperativos são indicados para o início da aplicação dos jogos cooperativos em grupo de adolescentes, principalmente num contexto para aprendizagem esportiva. A estrutura desses jogos semi-cooperativos, ela visa fortalecer a cooperação entre os participantes de um mesmo time e oferece aos participantes a oportunidade de jogarem em diferentes posições, né? As subcategorias seriam onde todos jogam junto. Todos que querem jogar recebem o mesmo tempo de jogo. Times pequenos facilitam a participação de todos. Então, quanto menos jogadores tiver no time, mais tempo todos poderão jogar. Outra subcategoria é todos tocam, todos passam. Então a bola deve ser passada por todos, né? Todos os jogadores do time para que o ponto seja validado. Se a bola chegar, por exemplo, num jogo de basquete, por exemplo, um time saiu da sua quadra para chegar até o outro lado. Se, por exemplo, só dois jogarem ou um pegar a bola e sair atravessando a quadra e fizer o ponto não vale. A bola tem que passar por todos. Então tem que ter uma cooperação coletiva. Todos têm que participar da jogada, senão o ponto não vale. Todos marcam ponto. Para um time vencer, é preciso que todos os jogadores tenham feito pelo menos um ponto durante o jogo. Então, dependendo do grau de habilidade do grupo, no lugar de fazer o ponto, pode-se considerar que as tentativas que resultaram em bola na trave, por exemplo, ou no aro, ou na rede, ou na tabela, um saque correto, etc. Ou seja, por exemplo, aqui a gente vê bastante que tem que funcionar o cooperativismo dentro do time. Porque, por exemplo, tem um jogador que tem um pouco menos de habilidade, ele vai ter, por exemplo, um jogo de basquete, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de atravessar a bola, chegar com a bola lá e fazer a cesta. Então todos vão ter que colaborar com ele para que ele consiga alcançar esse objetivo, certo? Porque se ficar faltando a pontuação de um dos jogadores da equipe, a equipe acaba não vencendo o jogo. Outra categoria serão todas as posições.
Então, todos os jogadores passam pelas diferentes posições no jogo. Por exemplo, no futebol, no futsal, basquete, vôlei, o armador, pivô, técnico, torcedor, dirigente, etc. Todos têm que participar, todos participam em todas as posições. Isso é muito legal para que também, além do cooperativismo, você aprende a jogar, mesmo como mesmo pode ser aplicado no esporte. Por exemplo, o pivô vai aprender a jogar como um armador, por exemplo, né? Um ala vai poder jogar vai aprender a jogar na posição do pivô. Então, ele dá oportunidade, além do cooperativismo e de todos participarem, também ele dá oportunidade para o participante de conhecer as diferenças, peculiaridades de cada posição do time. O passe misto, a bola deve ser passada alternadamente entre meninos e meninas, tá? Então a bola tem que passar por todos. Novamente, nós vemos aqui que são times mistos, onde há meninos e meninas jogando, certo? E a bola tem que passar igualmente por todos. E o resultado misto, os pontos convertidos uma hora por menino, outra hora por menina. Ou seja, no futebol, por exemplo, um time de futebol misto, tá? Então, uma hora um menino tem que fazer um gol, outra hora a menina tem que fazer o gol, certo? Então esse seria o resultado misto. Então, baseados nas diferentes categorias que eu expliquei agora, nós podemos desenvolver muitas atividades para estimular adequadamente o desenvolvimento da criança, do jovem e adulto também, com esses jogos cooperativos. Como uma alternativa de aprendizagem e convivência para todos. E considerando a integração dos jogos cooperativos em ambientes e alguns grupos com pouca ou nenhuma experiência anterior, é aconselhado também iniciar pelos jogos semi-cooperativos e gradativamente se vai adaptando, né, e vai caminhando na direção dos jogos cooperativos sem perdedores. Isso pode favorecer a aceitação da cooperação como algo a ser reconhecido, experimentado e aprovado pouco a pouco, né? Com a evolução do tempo e aplicação, ele sendo aceito. Então, a respeito e a cultura a cada pessoa e grupo é um dos mais importantes e desafiadores dos jogos cooperativos. Um importante processo para gerar ambientes de aceitação recíproca e integração cooperativa de respeito aos critérios que são utilizados, né, para a formação desses grupos. Zimarian Walker, 87, apoiado na sua experiência de educação, né, na Escola das Nações, onde alunos do mundo inteiro e nacionalidades do mundo inteiro estudam juntas, ela desenvolveu uma série de critérios que incentivam a aproximação espontânea e a integração a partir da formação criativa dos grupos, né? Para brincar, jogar, praticar esporte, realizar tarefas em comum. E então esses critérios para essa formação de grupos seriam o mês de nascimento, dia de nascimento, os signos, o horário de estudo, a inicial do nome, cores de roupa e preferências. No mês de nascimento, então, por exemplo, o grupo do primeiro trimestre, o grupo do segundo trimestre, grupo do terceiro trimestre, grupo do quarto trimestre. A formação de grupos por data de nascimento, o grupo da primeira quinzena ou o grupo da segunda quinzena mensal, né? O grupo dos signos, signos do elemento ar, signos do elemento terra, signos do elemento fogo, signos do elemento água. O horário de estudo, manhã, tarde e noite. Letra inicial do nome, grupos de A a H, de I, O e de P a Z, ou de acordo com o número de letras do primeiro nome. A formação de grupos por cores de roupa, roupa clara e roupa escura. A formação de grupo por preferências, por exemplo, quem prefere café com leite de um lado e do outro lado quem prefere suco de laranja. Então, usando esses critérios, a gente acaba eliminando a exclusão, né, e a preferência de um pelo outro, né?
que a gente vê acontecer muito, dando exemplo como, por exemplo, na escola, você vai montar uma atividade com 2 times e você dá a oportunidade de 2 colegas numa disputa de par ou ímpar entre eles, cada um escolhe seu time. Aí você vê muito essa exclusão, né? O preconceito de um com o outro colega, que acaba sempre deixando o menos habilidoso por último, até muitas vezes acaba nem escolhendo esses colegas para participar e o professor acaba tendo que intervir para que as equipes se equivalam em valores e igualdade, né, e unificação, certo? Então, ao apresentar essas maneiras criativas e divertidas para a composição de grupos e times, nós tiramos a preocupação normal de querer sempre estar com o mesmo grupo, que é mais ou menos o que eu comentei agora, porque a gente vê que tem um grupo de colega que é mais unido, mesmo de uma turma só, de uma série, de uma turma, por exemplo, primeiro ano A. Todos os alunos mesmo dentro de uma única turma podem existir vários grupos, né? Onde uns são mais unidos do que os outros, ou um grupo de meninas que não gosta de uma tal menina, um grupo de meninos que não gosta daquele outro menino. Então, jogos cooperativos e essa forma criativa acaba facilitando para que essa pessoa que acaba sendo excluída, que ela venha a fazer parte desse grupo, pelo menos naquele momento, e com o tempo ela vai se habituando e todos vão perceber que todos são iguais e todos têm o direito de participar e caminharem juntos, né? Então pode não haver nada de ruim em querer estar sempre com o mesmo grupo, mas o problema é que ao se manter assim, nós deixamos de incentivar com a naturalidade e criatividade a busca por novas experiências, parcerias e agrupamentos. Dessa forma, como o Walker nos inspira, nós podemos tornar essa formação de grupo um jogo mais curioso, mais divertido e cooperativo. Porém, a autora nos alerta para o cuidado de não empregar critérios de uma maneira que possa levar a qualquer discriminação racial, ética ou de classe social. Então, portanto, não é aconselhável dividir grupos entre aqueles que têm ou não bicicleta ou um certo tipo de brinquedo, se for este ou aquele passeio. Formar, desfazer e transformar grupos e times é um exercício que pode nos preparar para circular com maior leveza, flexibilidade e prazer por entre os vários campos do jogo e que vivemos no dia a dia. Só voltando um pouquinho aqui para falar, por exemplo, um dos critérios ali, por exemplo, vamos usar o critério de preferência. Então, às vezes, no mesmo grupo, para a separação dos grupos, você pode usar mais de uma dessas opções, tanto a de preferência como cor de roupa ou inicial do nome. Porque, por exemplo, você vai usar ali preferências café com leite. Digamos que você precisa formar 2 grupos de 5 e digamos que 8 tem preferência café com leite e apenas 2 têm preferência por o café puro. Teria uma desigualdade em números. Então aí você acrescenta uma outra, você vai alternando as oportunidades, as opções essas opções de escolha de grupo, conforme a necessidade no momento, né? Você vai adaptando para ver até que consiga dividir, consiga chegar num denominador comum de igualdade em quantidade nos grupos, mas utilizando essas técnicas e sempre tomando cuidado, né, para não haver esse preconceito racial ou social no meio dessa separação do grupo, né? Praticando esse desmembramento, né, em relação aos grupos, a esses grupos fechados, isso não significa que nós estamos perdendo algo ou deixando de participar daquele grupo de preferência, e pelo contrário, nós estamos ampliando o leque, né, aumentando a possibilidade de participação e inclusão de novos colegas, novos parceiros, e a expansão de antigos relacionamentos e novas amizades, né? Tudo através da cooperação e participação de todos. Então, a respeito da premiação. A premiação ela tem sido um foco de boas reflexões e, de uma certa forma, de soluções insondáveis.
Então, portanto, apenas vamos sinalizar algumas dessas inquietações, onde temos procurado abordar referenciados pela ótica e pela ética dos jogos cooperativos, que seriam elas, como tratar a questão da premiação dos jogos cooperativos. É possível reconhecer e valorizar os resultados finais sem diminuir a importância do processo de jogar? Existem alternativas para a medalha e o troféu? Então, estudos recentes sobre o valor das recompensas e punições na forma de... Desculpa. Na formação humana tem indicado novas direções. Então, podemos notar que nas pesquisas realizadas por Kohn em 93, onde ele propõe uma profunda revisão a respeito do valor e do sistema de recompensas e punições aplicados nesses mais diferentes campos de aprendizagem e relacionamento humano. Para ele, as recompensas nos motivam a obter recompensas e não a melhorar o envolvimento com aquilo que estamos realizando. Se basearmos nessa pedagogia em um sistema de recompensa, quer sejam elas medalhas, diplomas, dinheiro ou pirulitos, nós estaremos deslocando a motivação principal da ação pedagógica, que é gostar de participar e aprender e compartilhar, para uma preocupação unicamente de ganhar uma recompensa. Então, como Walker em 87, quando ela diz que a melhor forma de premiar é desenvolver sentimentos de cooperação e de alegria pelo trabalho mútuo dos participantes. O foco das nossas atenções e ações ela não deve se restringir somente ao resultado do jogo, a classificação do campeonato, nem na premiação ou punição final, porque isso pode causar frustração aos demais participantes, exclusão e fazendo com que até algumas crianças percam o interesse de participar de alguma atividade, né? Então, esses são interesses que fazem parte do jogo, mas não são a principal e nem a melhor parte. No jogo e no esporte, nós devemos nos concentrar no processo da atividade, centralizando a nossa capacidade de intervenção no percurso dos acontecimentos. Podemos criar gradualmente em conjunto com os participantes, situações e representações para enfatizar o valor de estar jogando e de ser parte do evento. Então, ao invés de hipervalorizar o resultado e o reconhecimento daqueles que o produzem, né? Então, não há intenção de esgotar o assunto, apenas indicar a necessidade de uma revisão radical e permanente sobre a importância da tal da premiação. A sugestão é caminhar na direção de conhecer e valorizar a pessoa que está jogando, a pessoa participando, independente de sua competência para ganhar. Apreciar como alguém especial, né? Para que ela se sinta apreciada como alguém especial, como é cada um de todos, como é com cada um de todos nós. Nós somos especiais principalmente nós somos especiais por simplesmente sermos nós mesmos, né? E verdadeiros e assim buscar uma participação legal e encontrar uma visão legal na participação do jogo. No jogo, nós sabermos sermos nós mesmos e respeitar a autenticidade dos outros é uma aprendizagem não somente no jogo, e sim para a vida toda, né? O jogo e o esporte, eles orientados por um princípio socioeducativo baseado nessa cooperação e solidariedade, eles são uma ótima escola para aprender e ensinar essas lições fundamentais. E é uma ótima e excelente escola de convivência, né? Convivência humana. Organizar, criar e realizar eventos orientados assim, pelo princípio da cooperação é um exercício muito desafiador. Então, como desenvolver um campeonato interclasse dentro de uma escola? E uns jogos escolares no município? E um festival de esportes para a Semana das Crianças, por exemplo, no clube? Essa perspectiva educativa presente nos jogos cooperativos
É muito importante saber que todo evento ele é um processo de ensinagem mais amplo, né? Não precisa ser necessariamente o ponto mais alto a ser alcançado, mas sim é um momento educacional especial para ser vivido em comunidade. E assim, então, é muito aconselhável que cada evento seja constituído e realizado através do envolvimento e participação efetiva de todos os protagonistas da experiência que será vivida. Há alguns anos foi criado em um conjunto de professores da rede municipal de ensino em Santos, São Paulo, os Jogos Escolares Cooperativos, a amizade em primeiro lugar. E foi uma tentativa de combinar a cultura competitiva vigente no âmbito escolar com a alternativa cooperativa apresentada pelos jogos cooperativos. O resultado dessa primeira experiência serviu de inspiração para outras iniciativas em diferentes localidades, o que demonstra que a possibilidade de integrar a cooperação gradativamente na competição é possível. Então, daí a competição como uma síntese transitiva no percurso da transformação de atividade e eventos da cooperação em diferentes situações. Tudo que realizamos, incluindo a realidade em si mesma, é a consequência de um existir com os outros. Boff, em 98, ele fala que ninguém apenas existe, todos interexistem e coexistem. Então, de fato, toda a existência é uma coexistência, do modo que nós podemos dizer que a qualidade de nossas relações está diretamente ligada à qualidade das nossas inter-relações. Então, nós vivemos nesse jogo de interdependência cotidiano, sempre nos empenhando em melhorá-lo cada dia, né? Então, nós possuímos um sentido natural de aprimoramento de existência. Nenhum de nós vive para ser infeliz, nem joga para perder de propósito porque quer. Né? Entretanto, nem sempre somos felizes e vencemos, porque o melhor que façamos, por mais competentes que nós possamos ser, o resultado do jogo não está nas nossas mãos. Né? Sempre depende de outras pessoas também, ou de momentos ou situações. Então, nós vivemos diretamente ligados uns aos outros. E os resultados, o placar de cada lance em nossas vidas, eles interdependem da nossa habilidade de viver, de convivência ou de cooperar uns com os outros. Porque tudo que evolui como um todo, porque tudo evolui como um todo, como uma vasta... tudo interligado, né, com uma vasta interligação, né? Então, cooperação e convivência, elas são o princípio do jogo da interdependência, no qual onde todos nós estamos envolvidos. Praticar a prática da convivência e da cooperação, ela é um exercício para o nosso cotidiano. E é necessário que seja aprendido e aperfeiçoado, sempre buscando aperfeiçoamento, né? Incluído como uma experiência interior. E compartilhando, né, com o mundo exterior e reaprendido num ciclo permanente, né? Que não acaba nunca de ensinamento, de ensinagem, de aprendimento e de ensinamento e aprendizagem. Então, esse ciclo de ensinamento e aprendizagem, ele pode ser alimentado por diversas abordagens. Então, nesse caso, Fábio Broto, ele sustenta a ideia de que através do jogo e do esporte, nós podemos vitalizar a convivência e a cooperação de uma forma simples, complexa, desafiadora, divertida e fundamentalmente inclusiva. Tendo os jogos cooperativos como um foco, como um eixo, né, desse processo, ele ainda destaca dois principais focos de abordagem, a autonomia e a alternomia. A autonomia, ela se refere ao reconhecimento da liberdade como um valor a uma atitude presente nos outros, também como nos alerta César Barbieri, coordenador do programa educacional da Indesp,
95 e 97. É, através do jogo e do esporte, a energia, a sinergia entre autonomia e autonomia, ela é sintetizada e ganha proporções extraordinariamente educativas e transformadoras. Porque jogando cooperativamente, nós somos desafiados a rever os problemas com mais consciência e buscar soluções com a melhor competência. E competência, que é uma palavra que o Fábio Broto usa, que se refere a competências compartilhadas, né? Uma competência de todo, então uma competência em grupo, e desperta e valoriza o estilo de jogar de uns dos outros. Assim, nós podemos redescobrir e criar a cooperação, né? Cooperativamente. Nossa autenticidade e espontaneidade, afirmando a importância de expressar o próprio jeito de ser e de se fazer no mundo, em sintonia com os outros participantes, né? Então, esse jeito de reconhecer e compreender as diferentes possibilidades e dimensões da coexistência humana presentes no jogo e no esporte, ela visa um aperfeiçoamento de uma complexa unidade de habilidades, que o Fábio Broto ele domina como habilidades de convivência e cooperação, podendo citar entre elas como a visão compartilhada, que é a compreensão daquilo que é essencial para todos. O propósito comum é a identificação de um centro de interesse comum a todos, a partir de interesses individuais genuínos. A descoberta pessoal é a valorização do jeito de ser e de se fazer no mundo. A cooperação é a articulação dos diferentes jeitos para a realização de um propósito em comum. A comunicação, a sustentação do diálogo como uma ação de ser comum. O ato mútuo de confiança é o reconhecimento do outro como um cúmplice e de si mesmo como uma força essencial para conviver cada desafio. O bom humor e a descontração para todos os momentos, especialmente para aqueles momentos mais complexos. A recreação coletiva é a disposição para criar jeitos diferentes de fazer a mesma coisa e se dá o direito, né, a ousar a experimentar. Celebração é desfrutar de sucessos e insucessos como oportunidades para comemorar encontros e saborear as possibilidades e as impossibilidades de se vencer juntos. Então, parece ser um consenso, tanto na comunidade científica como entre diferentes tradições espirituais e na sociedade em geral, que nós estamos vivendo uma rara e extraordinária chance de participarmos da recriação do jogo da vida. Ao mesmo tempo, nós estamos sendo alertados, né, para gerenciar com uma extrema cautela e responsabilidade a nossa bagagem tecnológica e bélico, pois pela primeira vez na história da civilização nós reunimos nas condições mais suficientes para nos tornarmos também corresponsáveis, né, pela destruição não só da sociedade humana, da espécie humana, como também provocar quase a extinção da vida do nosso planeta. Então, no campo desse jogo maior, não se trata apenas de conquistar um título, subir no pódio ou garantir um emprego. Ele se trata também de escolher continuar vivendo além disso, né? Uma vida extra a esse cotidiano e colaborar para que a vida continue existindo. Isso pode até parecer um pouco pretensioso diante demais das quadras, das pistas, piscinas, dos campos de futebol, tablados de ginástica ou dos nossos lugares lúdicos esportivos mais cotidianos. Talvez realmente seja por esse motivo, por esse motivo, entre os outros, que mergulhamos na consciência da cooperação refletida no jogo e no esporte.
Então, porque é preciso que retornemos ao caminho para perceber que o quanto uma de nossas ações e nações repercutem em todas as dimensões e manifestações da vida. Nós estamos todos ligados um ao outro, né? De modo que de todas as ações e não ações, ela afeta a mim, afeta você, afeta a todos, ou vice-versa. Então, o jogo e o esporte são experiências humanas que devem estar a serviço do homem, numa jornada evolutiva, ou melhor, que colabore para que a vida, em todas as manifestações, sigam o seu destino permanente da criação e recriação. Esse impulso para uma criação continuada sempre nos mantém ligado a um jogo original, onde desde há muito tempo esperamos um grande salto, sair da sobrevivência e alcançar a transcendência. Entretanto, nenhum tipo de salto isolado e nenhum salto solitário, por mais tecnologia e competência, ela possa reunir e permitirá que nós atingimos essa marca que há tempos é desejada. A distância entre essas duas dimensões da nossa coexistência, da sobrevivência e transcendência, somente poderá ser sistematicamente encurtada se nos habilitarmos, né? Se nos tornarmos capazes a realizar um salto compartilhado, nos tornando saltadores solidários, que buscam junto um salto em comum. Isso que eu comentei agora são visões do Fábio Broto, né? Da obra dele de 98. Então, para ele, o necessário é preciso um exercício de convivência que seja capaz de permitir circular integralmente entre os polos aparentemente opostos da nossa interexistência cotidiana. E esse salto de convivência, de muita dedicação, zelo e entusiasmo, conviver é um processo demasiadamente complexo para que ocorra ao acaso e permaneça vivo em nossas relações diárias, sem que seja cotidianamente cultivado, né? Por essa razão, ele propõe o desenvolvimento dos jogos cooperativos como um exercício de convivência na cooperação. Ele considera ainda necessário que seja praticado com consciência e envolvimento, reconhecendo que é importante, não apenas para a melhoria da qualidade da vida pessoal, local e mundial, mas porque é essencial e vital para podermos oferecer às futuras gerações o direito e o prazer de continuar jogando e vivendo como os outros em comunidade. Tudo é possível se for impossível para todos. Então, os jogos cooperativos eles têm servido como esse caminho para a promoção de valores e atitudes humanas que propiciam um bem-estar pessoal e coletivo. Atualmente, essa produção de conhecimento e experiência sobre esse assunto é cada vez mais amplo e, ao mesmo tempo, há um aumento extraordinário de programas na escola, na comunidade, nas organizações, que incluem a realização de jogos cooperativos, preservando e nutrindo seus princípios originais, entre eles a participação, a inclusão, a realização de objetivos comuns e a diversão e cooperação. Um local, uma área, uma organização que é muito comum, que tem se tornado comum também a aplicação de jogos cooperativos, são nas grandes empresas, onde a participação, eles promovem festivais e atividades cooperativas para que todos dentro de uma empresa, desde o cargo mais inferior até o diretor da empresa, participem como se todos fossem, na verdade todos são iguais,
Mas infelizmente na sociedade hoje em dia existe essa visão hierárquica dentro de uma empresa. Então a prática dos jogos cooperativos acaba trazendo essa união entre todos e essa unificação entre todos, como se todos fossem um só, como se todos ocupassem o mesmo lugar dentro de uma mesma empresa. E isso é muito legal, isso que a gente tem que aplicar no nosso mundo, não só dentro de uma empresa que eu usei como exemplo, mas dentro da escola também. E nós conseguimos implementar isso desde o início, lá desde a infância. As pessoas elas já vão vir com essa bagagem de unificação, de igualdade, e chegarão até a sua fase adulta como pessoas mais humildes, mais respeitosas e serão mais respeitadas também por ter esse tipo de atitude. Então, alguns anos atrás, talvez fosse, alguns anos atrás fosse inconcebível criar e realizar e participar de jogos onde todos podem jogar e conviver em comum, né? E ser importante e valioso por ser quem é e não pelos pontos que marcam o recorde de quebra. Mas hoje essa é uma nova realidade. Os jogos onde todos eles podem vencer deixou de ser uma alternativa ou uma novidade, uma tendência e uma utopia para se constituir de uma real necessidade desses novos tempos para maior complexidade. Então, nos mais distintos setores da sociedade, destilam-se, né, teorias, ensinam-se práticas e despertam consciências centradas no propósito comum de construir um mundo onde todos podem ganhar e vencer. Esse jogo renovado está acontecendo em muitos lugares simultaneamente no país que vivemos. No local onde trabalhamos, na rua onde transitamos, nos lares onde convivemos e dentro de nós mesmos, onde somos capazes de interexistirmos como um todo que abarca e é abraçado por um todo ao nosso redor, fazendo parte do jogo. Uma coisa que tem afastado muito mesmo hoje, principalmente nessa época de pandemia e nessa era tecnológica, onde ficou todo mundo mais inteirado sobre o que acontece, por exemplo, na política. A gente vê muito a separação, né? A gente vê muito essa exclusão por opções partidárias. Hoje em dia a gente vê mais pessoas lutando e defendendo políticos do que lutar por um bem comum que seria o nosso país, né? Então, se vivêssemos hoje uma sociedade mais cooperativa, eu acredito que estaríamos numa situação muito melhor hoje, tanto pessoal como num total do nosso país. Então, a importância, eu torno a repetir a importância do cooperativismo, porque ele abre a mente, né? A nossa visão também, não só na prática do jogo, mas para a nossa vida, social em comum, né? Nós aprenderíamos se isso já tivesse vindo aplicado desde a nossa infância, desde outras gerações. Hoje nós veríamos que o mais importante todos andarem juntos, todos andarem e buscarem um objetivo em comum, e não defender fulano de tal ou fulano de tal às vezes até como se diz, por afinidade, né? Que é uma coisa que não define, afinidade que não define nada, quando um único ser tem a responsabilidade de cuidar de toda uma nação que está, principalmente no dia de hoje, separada, né? Apartada. Escolhendo participar do jogo e do esporte com a postura de cooperação, é possível que nós aprendamos a harmonizar os conflitos, os desequilíbrios, as crises e confrontos, através do aperfeiçoamento da nossa habilidade de cooperar um com os outros, podendo assim gerar ordem e desordem, solidariedade na diversidade, companheirismo no individualismo e cooperação na competição. Jogando cooperativamente, nós aprendemos o quanto maior o grau de complexidade do jogo ou situação, maior a necessidade de atenção, comunicação, integração, participação, ajuda mútua, diversão, inclusão e vontade de continuar jogando. E que a principal motivação não é o desejo de ganhar, nem o medo de perder, mas sim o prazer de se fazer e participar e se fazer parte do jogo.
Os jogos cooperativos eles são uma forma de diálogo consciente e recreativo envolvendo a pessoa, o grupo, a humanidade e a natureza numa grande e ousada aventura pelo caminho do encontro, pelo caminho do encontro ao invés do confronto ou da separação. Se no passado nós valorizávamos demasiadamente o coletivo em detrimento ao indivíduo, a partir da modernidade, quase que invertemos essa relação, né? Nós acentuamos o individualismo em contraposto à dimensão gregária e mais solidária da humanidade. Então, de uma maneira ou de outra, nós tivemos posturas opostas que exageradamente indicam nesse momento a necessidade de buscar uma harmonia entre elas, né? Um caminho do meio e um centro de convergência, o tal do encontro. Esse encontro ele somente é possível através do jogo de cooperação, onde participando cooperativamente nós aprimoramos a arte da combinação entre o indivíduo e coletivo através do exercício da autoestima e da autoestima, onde que na autoestima despertamos o desenvolvimento e desenvolvimento dos talentos, as vocações, os dons, os tons pessoais, como peças singulares, importantes e fundamentais ao jogo da coexistência. E na autoestima, nós temos como um princípio vital para a aproximação, o entrelaçamento, o arranjo harmonioso de cada uma das diferentes peças do recriar o todo. Jogando essa consciência da cooperação, nós podemos refazer as barreiras que construíam para atacar e defender, e então nos abrimos para recuperar o contato com os outros que estão fora e dentro de nós mesmos. E nessa dimensão interior, jogo cooperativo, podemos descobrir que somos autenticamente quem nós somos automaticamente, né? Mostrando assim que há, para além da aparência e diferenças, e nos aproximando de uma síntese essencial do eu com o outro, né? Revivendo o nós. Esse jogo de redimensionamento e ampliado do nós, pelo nós, ele nos permite praticar jogos que possamos conduzir ao aperfeiçoamento além dos gestos técnicos, das estratégias, planos de jogo e dos talentos individuais. Ele nos ajuda a realizar algo muito maior, brincando, jogando, dançando, lutando, praticando esporte, fazendo ginástica, meditando. Nós aprendemos a rever nossas experiências, reciclando pensamentos, sentimentos, atitudes e intuições. Nós reconhecemos e valorizamos nosso próprio jeito de jogar e respeitando o jeito dos outros em seus diferentes jeitos de enxergar e jogar também. Nós também descobrimos que jogando um com os outros, nós podemos alcançar objetivos que jamais qualquer um de nós alcançaria isolado ou contra os outros. Nesse sentido, os jogos cooperativos ele constitui numa ciência de arte e fé da convivência entre iguais e diferentes que colaboram para aperfeiçoar a competência e realizar o impossível desde que o realizemos, né, em parceria e confiança em comum com os outros. E sobretudo, exercitando a confiança e como uma das mais preciosas habilidades humanas, poderemos transcender os limites do impossível e responder adequadamente aos desafios que nos serão colocados daqui para frente. E desafios esses que nos impulsionarão para a próxima etapa, para a nossa fronteira de evolução da nossa vida.
que é a consciência. Então, o Fábio Broto, ele comenta que creio que o grande jogo a ser jogado nos próximos tempos será o jogo do despertar da consciência de comum idade, um jogo muito mais interno do que externo e paradoxalmente cada vez mais compartilhado. Então, esse jogo ele deverá ser praticado nos campos do cotidiano para ampliação da nossa percepção da realidade e aprimorar a nossa competência para vivermos um novo dia juntos, né? Então, jogos cooperativos, de novo falando, ele vai muito além da área esportiva, né? Ele pesa bastante nessa parte do nosso convívio social e comunitário. Fábio Broto foi um dos pioneiros a realizar oficinas de jogos cooperativos aqui no Brasil, né? Então, no início, quando ele começou com as oficinas de jogos cooperativos, visando a difusão da ideia aqui no Brasil, era comum que ele recebesse comentários mais ou menos assim, tudo bem, jogos cooperativos são muito legais, mas não funcionam na realidade. Cooperação é uma coisa boa, mas não é para outro mundo. A gente vive numa sociedade competitiva e é para essa sociedade que vamos educar nossos alunos. Então, ainda hoje, é percebível argumentações nessa mesma ordem. O número e a frequência são bem maiores do que antigamente, até porque a quantidade de oficina, cursos, palestras e publicações a respeito de jogos cooperativos no Brasil aumentou bastante. A proposta oferecida pelos jogos cooperativos ela tem sido aplicada, experimentada praticamente em todo o Brasil, no campo da educação física e ciência do esporte, como em outras diversas áreas, como por exemplo na pedagogia, na administração de empresas, psicologia, filosofia, na comunidade, desenvolvimento potencial humano, entre outras. Além disso, os jogos cooperativos eles vêm sendo desenvolvidos com pessoas e grupos muito diversificados, crianças, jovens, adolescentes e adultos, idosos, pessoas de todas as idades. Então, nem mesmo a carência de recursos, instalações, materiais, foram obstáculos, né, para a realização de programas e oficinas que incluem os jogos cooperativos e suas atividades. E apenas com a intenção de ilustrar esse exercício de integração dos jogos cooperativos, particularmente na pedagogia do esporte, ele lembra que compartilhar um dos muitos depoimentos, ele compartilha um dos muitos depoimentos no seu livro, de pessoas que estão vivendo essa resposta no dia a dia, dentro e fora da escola, né? Eu vou ler um trecho de um e-mail que ele recebeu aqui, de um professor que aplicou os jogos cooperativos na sua turma para uma classe de 8ª série. Então, vou ler agora o e-mail. Fábio, esse e-mail é uma compartilhação de coisas que eu observei dando aula. Aproveite se puder. Lembre-se que eu comentei com você que eu tinha dado um futepar para uma classe de 8ª série? Bem, no dia seguinte eu dei o futebol normal, mas com a pessoa que fizesse gol mudando de time. Dei a instrução sem muitas aplicações e explicações e comentários. Aqui então ele fez a inversão de goleador, né? Que é a pessoa que faz o gol troca de time. Então o jogo foi rolando e todos os alunos, meninos e meninas, trocaram de time, com a exceção de uma aluna. O que aconteceu é que os colegas de time começaram a trabalhar para que ela também fizesse gol, sem que o outro time facilitasse as coisas. O gol não saiu, mas foi interessante ver em alguns alunos que costumam monopolizar o jogo, insistindo em passar a bola num jeitinho para uma colega menos habilidosa. No final, quando eu perguntei quem havia ganho o jogo, a maioria respondeu todos, como se isso fosse a coisa mais normal no mundo. Então, é possível observar neste relato que a dinâmica oferecida no jogo cooperativo, através da inversão do goleador, né, incentiva a participação de todos e favorece o desenvolvimento tanto das habilidades de rendimento esportivo, como principalmente a habilidade de relacionamento. Aliás, vale ressaltar que ambos os conjuntos de habilidades se encontram no mesmo contexto do jogo, do esporte e da convivência, de um modo integrado.
Quando jogamos, nós somos estimulados a desenvolver integralmente nossas habilidades de rendimento esportivo com as habilidades de relacionamento cooperativo, entre tantas outras. Sustentar de uma maneira pedagógica essa integração é um dos focos da proposta dos jogos cooperativos. E vemos nesse relato também uma demonstração da experiência de vencer juntos, quando independentemente do resultado final do jogo, a maioria dos alunos eles compartilharam, né, a sensação da realização em comum. E ainda há uma outra informação muito importante. Apesar do desempenho de todos, o gol não saiu. E mesmo assim, essa vivência do jogo permitiu boas lições e uma imensa aprendizagem para essas crianças e principalmente uma lição preciosa para o professor. E que lição seria essa? Então, algumas pessoas esperam que o jogo cooperativo resulte em placares, em respostas imediatas, né, e de sucesso. E se algo sai errado, é motivo mais que suficiente para concluir que os jogos cooperativos não funcionam. Então, consequentemente, eles preferem, infelizmente, voltar a fazer tudo daquele jeito mecânico que sempre foi feito, né, com maior rigidez, em muitos casos. Então, é verdade que muitas vezes não passaram de uma boa ideia e uma coleção de frustrações, decepções, existências, desilusões. A questão, porém, ela não é evitar a frustração, decepção ou sentimento de impotência, e sim aprender a lidar com esses sentimentos criativamente. Então, desse modo, uma das principais atitudes é confiar na cooperação. Quando tudo parece reunir ou sustentar a intenção de continuar cooperando, logo nós começamos a perceber brechas de novos caminhos e jeitos diferentes de seguir jogando os jogos cooperativamente. Então, se acontece alguma coisa errada, ou você não vê a solução, a implementação, o objetivo alcançado na implementação do jogo cooperativo de imediato, não desista e continue confiando na cooperação, que com o tempo ela vai aparecer. Há alguns anos, no início do envolvimento dos jogos cooperativos, ao participar de uma realização de uma gincana cooperativa para um mundo melhor, do Fábio Broto, né, nessa atividade que incluía um desafio, que incluía um dia de desafios cooperativos na escola, envolvendo alunos, professores, funcionários e pais. O ponto alto do dia seria a dança das cadeiras cooperativas, onde os participantes, aproximadamente 200 pessoas, elas seriam desafiados a terminar o jogo com todos sentados em uma única cadeira. Como falado assim, seria o ponto alto. De fato, foi um verdadeiro desastre. Mas, literalmente, foi um Deus nos acuda, porque o que aconteceu, né, nessa experiência dele, relatada, ele não sabia o que fazer para tentar amenizar a loucura generalizada entre os participantes. A maioria das crianças e adultos, todos se empurrando e competindo para tentar sentar nas cadeiras. Eles não percebiam a possibilidade de compartilhar o assento e cooperar para vencer juntos. Então, diante desse fracasso, e passou a perguntar para ele mesmo o que saiu de errado, né? Começou a se questionar e tentar buscar a solução para que isso desse certo. Então, passando esse mal-estar, todos refletiram junto sobre tudo, aprendendo boas lições sobre o processo de transformação de valores, cultura e comportamento pessoal e coletivo. Então, para surpresa dele, os diretores e professores decidiram pela continuidade e aperfeiçoamento do programa de jogos cooperativos na escola. E, pessoalmente, ele relata que descobriu que realmente acreditava na cooperação e nos jogos cooperativos como uma grande e importante contribuição para a realização de um mundo melhor. Então, é preciso deixar os jogos cooperativos se envolver em nossa mente e coração. E, com isso, verificar se acreditamos mesmo em jogar cooperativo, se acreditar mesmo e que jogar jogos cooperativos é algo importante para a nossa própria vida ou não. E depois de compartilhar e irradiar jogos cooperativos e cooperação com os outros, deixarmos a ideia de lado e partir para outra.
Então é impossível qualquer tipo de convencimento em se tratando de cooperação e convivência a não ser convencer e a si mesmo, ou seja, buscar o sentido, o significado e a vivência do jogo cooperativo jogando interiormente. Então a lógica proposta pelo jogo cooperativo é uma lógica dialógica, onde ela busca uma sinergia entre visão e ação, teoria e prática, sonho e realidade, indivíduo e coletivo e cada um consigo mesmo. Enfim, entre tudo e todos que se acham isolados, separados ou em oposição aos outros, né? É uma proposta de conversa inclusiva entre os diferentes aspectos que compõem nossa experiência de jogar e viver. Existem muitos grupos e pessoas que praticam jogos cooperativos como uma filosofia pedagógica de trabalho e da vida. E apesar das diferenças pessoais ou profissionais, todos têm um comum e profundo interesse de fazer os jogos cooperativos um verdadeiro e contínuo, né, para o seu exercício de convívio e sobrevivência e transcendência. A principal intenção dos jogos cooperativos não é apenas informar os conceitos, métodos, conteúdos e os outros assuntos e aspectos, né, que se retrata, e nem mesmo pretende transformar algo ou alguém. Quando retratamos os jogos cooperativos, o propósito é essencial, tocar, despertar, trocar e reencontrar nossa habilidade de viver um com os outros. Tocar aquele que, além da aparência e dos diferentes papéis sociais que representamos, tocar o ser humano por trás da camisa, especialmente aquele por trás da camisa do outro time. Despertar com os outros a lembrança de nosso estado de interdependência e cooperação essencial, presente em todos nós e em todas as coisas. Despertar com os outros a lembrança de nosso estado de interdependência e cooperação essencial, presente em todos nós e em todas as coisas. Trocar nossas possibilidades de realização do impossível quando operamos juntos ao desafio do cotidiano. Reencontrar quem eu sou e quem somos nós, e qual o nosso papel neste vasto e permanente jogo da vida. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês que estão buscando algum entendimento, algum conhecimento, ou até mesmo esclarecer algumas dúvidas a respeito dos jogos cooperativos. E eu volto a avisar, esse trabalho faz parte do meu trabalho de estágio do ensino médio, então é muito importante para mim que vocês deixem um like, um comentário depois de assistirem o vídeo. Obrigado por terem acompanhado até aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!